Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, não sei em que momento do dia vocês estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo é a primeira parte da apresentação do Teorema das Quatro Cores. Meu nome é Sidney Bastos. E essa primeira parte vai ser uma retrospectiva histórica de como se deu o problema e em que passo evolutivo do problema a gente está hoje. E também eu já adianto meu pedido de desculpas, caso tenha algum ruído ou árvore chacoalhando ou pássaro cantando. Eu estou num sítio, então é minha realidade no momento. E a gente vai começar pela fundação. Eu trouxe esse iceberg aí para representar a linha do tempo da coisa. E aí tem uma pergunta reflexiva. Com fundo no tempo, é preciso nadar até chegarmos no início dessa história. A gente tem uma timeline. E aqui tem 5 datas importantes que marcam pontos principais de como se deu esse problema, o Teorema das Quatro Cores. A gente tem 1852, onde tudo começou, 1879, início de um sonho, 1890, deu tudo errado, em 76, agora vai, e, finalmente, em 94, não deu tudo certo. E a gente vai começar, onde é comum, começar pelo começo, em 52. Como se deu esse problema, né? O problema começou em 1852, na Inglaterra. Conta a história, né, que o Francis era botânico e depois acabar seus afazeres de casa e acadêmicos, ele pegou o mapa da Inglaterra para pintar, esse que tem aí de amarelo. Ele queria saber qual a quantidade mínima de lápis de cor que ele podia pintar todo o mapa, sem que regiões vizinhas tivessem as mesmas cores. Ou seja, toda vez que duas regiões tivessem fronteira, elas teriam que ser pintadas com cores diferentes. Isso é uma ressalva que países ou estados, enfim, regiões que tenham um ponto em comum, a gente não vai considerar vizinho, só que tem de fato uma fronteira. E aí o Francis também era aspirante a matemático e tentou resolver o problema, mas não conseguiu. Ele passou para o seu irmão, Frederic, que era matemático e era aluno do De Morgan, das leis de De Morgan. E aí o De Morgan, muito entusiasmado com um problema, escreveu para o seu colega, Sir William Hamilton. E aí o Hamilton respondeu 4 dias depois, falando que não estava muito afim e que nem sabia quando ia se debruçar sobre esse problema. Ele tem uma caracterização um pouco dramática do que seria a resposta do Hamilton hoje em dia, né, no WhatsApp. Essa carta do De Morgan está conservada nos arquivos da Trinity College, na Irlanda, em Dublin. E eu até tentei achar, eu mandei e-mail para lá, eles me responderam, fiquei feliz. Eles me encaminharam para o departamento de matemática, e o departamento não me respondeu. Pelo menos não até enquanto eu estou gravando esse vídeo. Talvez tenhamos alguma surpresa no dia da apresentação. Aí eu achei esses escritos aí do De Morgan. Não é a carta, mas é alguma coisa, alguma memória dele. E aí alguns mapas para representar o que de fato é o problema. A gente tem um mapa plano, com regiões, e a gente quer pintar esse mapa com a quantidade mínima de cores que a gente conseguir. E aí o segundo momento, depois de um tempo esquecido esse problema, o De Morgan não conseguiu, os irmãos também não conseguiram. Em 1878, o Arthur Taylor, na Sociedade Real, ele indagou se alguém já tinha alguma demonstração, porque até então era a conjectura das 4 cores, né? E ninguém tinha. O próprio Cayley chegou a escrever uma pequena análise do que era a conjectura das 4 cores, nesse Proceedings of Royal Geography, da Sociedade Real de Geografia. E aí, em 1879, um aluno do Cayley, do Alfred Breakamp, publicou uma demonstração completa no Jornal Americano de Matemática. E aí, então é isso. Então, a publicação foi aceita na época. Vários nomes relevantes da época leram, sugeriram algumas melhoras.
E deu-se como definitivo o fim dessa história. A gente conseguia colorir qualquer mapa com apenas 4 cores. Mas aí, em 1890, chegou um cara chamado Percy John Hewlett, e ele achou um erro na demonstração do Kemp. E aí, como bom crítico que foi o Hewlett, ele apontou o erro, ele lamentou não ter uma demonstração alternativa para o teorema das 4 cores, mas ele demonstrou o teorema das 5 cores, que diz que qualquer mapa, com as mesmas condições da conjectura das 4 cores, poderia ser colorido com 5 cores. E aí foi um avanço, porque indicava que os matemáticos podiam continuar tentando provar o teorema, porque alguma coisa indicava que podia estar certo, né? Essa conjectura dos irmãos Francis e Frederick. E aqui tem uma imagem do Hewlett à esquerda e do Kemp à direita. Para dramatizar também esse versus aí, porque não houve um embate entre os dois. E aí tem um pequeno pulo em 75, onde em abril de 75 o Gardner publicou esse mapa, onde ele afirmava não ter como colorir esse mapa com apenas 4 cores. E aí teve um pequeno escândalo da sociedade matemática, mas era o 1º de abril. E aí, para alívio da população mundial que se importava com isso, dava sim para colorir com 4 cores. Não é fácil, o teorema só diz que dá para colorir, mas não fala como que a gente faz isso. E aí, em 1976, ou seja, 124 anos depois dos irmãos Guthrie, em Illinois, o Kenneth Apple e não vou me arriscar a falar esse nome, o Hacking, apresentaram uma demonstração do teorema. E aí houve uma grande comoção na sociedade matemática. Entusiasmo tomou conta quando a notícia se espalhou. Conta a história que alguns professores até pararam de dar aula, de fazer pesquisa para comemorar a demonstração do teorema. Mas vocês estão vendo essa máquina aí, né? É uma IBM 360. A foto não é real, é de um filme. Mas foi uma máquina dessa, de alta velocidade, que o Apple e o Hacking usaram para fazer os cálculos. E aí se esvaiu a comoção, né? A demonstração incluía mais de 1000 horas do uso de computadores de alta velocidade. Além disso, tinha várias anotações. Era muito complicado de desconferir todos os cálculos e ainda podendo ter alguns erros do computador que, com 1000 horas, era bastante difícil de se refazer os cálculos para testar a veracidade dessa demonstração. E aí causou polêmica na comunidade científica porque não é usual que demonstrações matemáticas sejam feitas com computador. Mas foi aceita a demonstração. E aí, em 1994, no ICM, no Congresso de Matemática Internacional em Zurique, o Simon apresentou uma prova simplificada do teorema das 4 cores, cuja formulação não foi feita só por ele, foi um trabalho em conjunto desse grupo do Neil Hobson, Daniel Sanders e Robin Thomas. E eles falaram que foi para a própria paz de consciência deles. Eles tentaram refazer o caminho do Apple, do Hacking, mas eles viram que não ia ter como, né? Porque mais de 1000 horas de computador e vários cálculos para conferir. Então eles decidiram tomar um outro caminho. Mas ainda assim não conseguiram dispensar o uso do computador. Mas foi um avanço porque uma demonstração sem o uso de computadores ainda está aberto. Mas esse grupo de matemáticos conseguiu diminuir bastante o tempo de uso do computador. Se você tiver as ferramentas e os programas certos e souber usá-los, você consegue em menos de um dia chegar no resultado que esse grupo chegou. Então, aí fica para quem quiser se aventurar, tentar demonstrar esse problema em aberto.
E no segundo momento que a gente vai se encontrar, a gente vai refazer, um spoiler aqui, né? A gente vai refazer os passos da demonstração errada do Kemp, mas que foi crucial para a segunda demonstração, a demonstração correta agora, e para essa demonstração de 1994. A gente se vê logo mais. É isso.